Oi, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar com você sobre o tema Se Mantenha Fiel até o Fim. E para isso eu vou fazer uma série de 2 vídeos me baseando no livro de Daniel, que tem muito ensinamento sobre isso pra gente. Então eu começo te contando o que está no início do livro de Daniel, que é Jerusalém é tomada pela Babilônia, Israel é tomado pela Babilônia porque Deus permitiu isso, porque aquele povo já estava muito tempo desobedecendo ao Senhor, então eles viraram as costas para Deus, Deus permitiu que a Babilônia tomasse posse daquela terra. E o rei da Babilônia decidiu que ia selecionar os moços, jovens, bonitos e fortes para trabalhar para ele, e entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são os amigos de Daniel. Na Babilônia eles foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel de Beltazar. E esses meninos eles tomaram uma decisão assim que eles chegaram na Babilônia. E a decisão foi: a gente vai permanecer fiel até o fim. Tiraram a gente da nossa terra, tiraram a gente da nossa casa, tiraram a gente do nosso templo, tiraram a gente do nosso Deus, mas a gente não vai deixar de adorar. A gente não vai abandonar os nossos costumes, a gente não vai abandonar a nossa essência, a gente não vai abandonar a nossa cultura, mesmo estando na Babilônia. Eles tomaram essa decisão. Eu não vou comer dos manjares, eu não vou servir a outros deuses, porque por mais que tenham me tirado da minha terra, eu decidi me manter fiel àquilo que eu acredito, à cultura que eu fui criado. E assim isso sucedeu. O rei logo mandou que os jovens, esses moços, eles recebessem comida e um treinamento e bebidas e banquetes por um certo período de tempo, para depois eles serem apresentados para o rei e o rei selecionar aqueles que ele achava mais bonitos. E Daniel logo foi falar com o cara que estava responsável por cuidar deles e disse: ei, a gente não quer participar desses banquetes porque a gente é um povo judeu. Então, deixa eu te falar uma coisa, a gente pode comer só os nossos vegetais, as nossas frutas e tomar água? E o homem falou: mas eu tenho medo de você se prejudicar, de chegar perante o rei, você e seus amigos fracos, e o rei me achar culpado disso. Então, Daniel propôs: vamos fazer um teste. Você me deixa tantos dias só com a minha dieta e com a água, a comida que a gente acha pura e que a gente acha que convém que a gente coma, e depois você compara a gente com os outros moços. E a Bíblia vai dizer que ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos, eles estavam os melhores. Durante esse período de tempo, eles se destacaram dos outros moços, eles se tornaram mais saudáveis. Então o homem permitiu que eles continuassem comendo só vegetais, e quando eles foram colocados perante o rei, a Bíblia vai dizer que o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, a primeira lição já vem logo no início do livro de Daniel. Quando a gente escolhe se manter fiel a Deus, Ele não nos abandona. Esses homens escolheram ser fiéis a Deus até o fim, e Deus não nos abandonou. Eles se destacaram, e o rei escolheu exatamente eles. Tinha milhares de meninos lá, mas eles foram os escolhidos, porque eles escolheram se santificar e entregar toda a vida deles a um só Deus e a um só Salvador. E eu acho que a gente tem que seguir o exemplo deles e fazer isso. Olhar para o mundo à nossa volta e dizer: Pai, eu tô aqui, eu fui trazido para esse mundo, mas eu não sou daqui, por isso eu não vou abandonar a cultura do céu, e eu não vou me deliciar desses banquetes, eu vou me manter fiel até o fim, e eu sei que no final dessa história o Senhor ainda vai me honrar. E foi assim com esses meninos. E logo em seguida vai contar a história que eu queria dar foco para você hoje, que tá no capítulo 3 de Daniel, que é quando Nabucodonosor constrói uma imagem, uma estátua em homenagem a si próprio, e ele reúne todo o povo da Babilônia, desde os líderes até os mais simples, todo mundo estava lá, e disse: a hora que a flauta tocar, a hora que a trombeta tocar, todos se prostrarão perante a imagem e a adorarão. E ele disse que quem não se prostrasse seria lançado numa fornalha ardente, ou seja, numa fornalha cheia de fogo. E assim se sucedeu. Imagina que estava todo o povo da Babilônia, desde os mestres, dos juízes, até o povo simples, para se prostrar diante daquela imagem. E aqueles meninos também estavam, Sadraque, Mesaque e Abednego também estavam. E a Bíblia vai dizer que quando a trombeta soa e quando a flauta toca, o povo se prostra diante da imagem, mas existem 3 meninos no meio daquela multidão que se mantém de pé, e eles se recusam a se prostrar. E eu digo pra você, esses meninos a quem a gente deve ser, que estão nadando contra a maré, e eles não deram uma desculpa de deixei alguma coisa cair aqui rapidinho, vou pegar. Não, eles se manteram fiéis, eles se posicionaram.
E o servo do rei que viu que esses meninos não se prostrou foi lá contar pro rei e disse: rei, tem 3 meninos que vieram de Jerusalém, que inclusive o Senhor elegeu para tomar conta do teu reino. Lembra lá no começo que eles foram os escolhidos? Logo eles, rei, não estão querendo se prostrar diante da sua imagem. E a Bíblia vai dizer que o rei ficou furioso e falou assim: olha, eu vou dar mais uma chance, a trombeta vai tocar mais uma vez, a flauta vai tocar mais uma vez e vocês vão ter a chance de se prostrar. E a Bíblia diz exatamente assim: mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. E é assim que o rei da Babilônia termina o seu discurso, dizendo: ou se prostra agora ou direto para a fornalha. E que Deus que poderá livrar vocês da minha mão. E a resposta era clara: o único Deus que podia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus que eles criam, o Deus de Israel, o Deus que a gente serve hoje. Então, infelizmente, Nabucodonosor foi brincar com o rei errado, com o Deus errado. É importante dizer que antes de serem levados para a fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deram uma resposta para o rei. E a resposta foi: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos, o Deus a quem prestamos culto, poderá livrar-nos, e ele nos livrará de tuas mãos, ó rei. E aí eles vêm com a parte mais emocionante, na minha opinião: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, nesse momento eles se posicionam e dizem: sim, existe um Deus que pode nos livrar da sua mão e é o nosso Deus, mas mesmo que ele escolher não livrar, nós nos manteremos fiéis. E é isso que significa ser fiel até o fim. Se Deus fizer, ótimo, e se ele não fizer, a gente se mantém fiel, porque ele continua sendo bom e ele não necessariamente precisa fazer do nosso jeito e segundo a nossa vontade. É segundo o propósito dele. Isso é ter fé e ser fiel até o fim. E assim se sucedeu. Eles não se prostraram mais uma vez, e o rei ficou tão enfurecido que mandou acender a fornalha 7 vezes mais quente do que o tradicional, tanto que os soldados que foram encarregados de levar eles até a fornalha morreram só pelo calor residual do fogo. E essa parte da Bíblia, ela me encanta, como Deus faz as coisas serem, como ele usa às vezes o nosso medo e a nossa dor e o nosso sofrimento para a honra e glória dele. Por isso a gente tem que se manter fiel. Então eles foram atirados nessa fornalha muito quente, e o rei olha para a fornalha, para dentro da fornalha, e diz assim: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no meio do fogo? Não foi Sadraque, Mesaque e Abednego que a gente tacou dentro da fornalha? E os mestres da lei e os conselheiros responderam: sim, ó rei. E aí vem a parte emocionante da história. O rei diz: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. É sobre isso que eu queria falar com você. O rei olhou para o meio do fogo e viu que eles não estavam sozinhos. E se manter fiel é crer que Deus não vai nos abandonar. Ainda que ele permita que a gente entre na fornalha, ainda que ele permita que amarrem a gente, que a gente seja humilhado, o final é para honra e glória dele. E no final ele tá com a gente na fornalha, ele tá com a gente na cova dos leões, ele tá com a gente aonde a gente for, inclusive nas nossas dificuldades. Então a gente serve um Deus que não nos abandona. Isso já é um motivo necessariamente grande pra gente se manter fiel até o fim. Ele não nos deixa, ele não nos abandona, ele sofre, passa com a gente por aquilo que a gente tá passando. Então o rei mandou que tirassem os homens, e é engraçado que ele vai dizer que nenhum deles tinha sido queimado, e que inclusive não tinha nem cheiro de queimado na roupa dele. E o desfecho dessa história é incrível. O rei vai dizer no versículo 28: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, porque eles confiaram e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus. E ele decretou que ninguém falasse mal desse Deus, e se falasse seria condenado à morte. Então olha como o nosso Deus é poderoso para virar o jogo. Há minutos atrás esse rei estava falando: que Deus que pode te livrar da minha mão, e 5 minutos depois ele estava dizendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Esse é o nosso Deus. Ele permite às vezes que a gente passe pela fornalha, mas ele usa tudo isso para nossa honra e glória, e a gente não entende os planos dele, mas como eu te falei, estava todo mundo lá naquele dia. E você pode pensar: cara, isso foi um motivo de maior vergonha ainda para Sadraque,
Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não, quando eles venceram a fornalha, todo mundo estava lá para ver que o Deus que eles serviram foi fiel até o fim, e por isso valeu a pena eles também serem fiel até o fim. E por isso que é tão importante a gente ter isso em mente. A gente deve ser fiel até o fim, porque se eles morressem na fornalha, ou se eles continuassem vivos, como foi o caso, o nome do Senhor foi proclamado em toda a terra, porque existiam 3 homens, só 3, que não se prostraram diante de outros deuses. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Eu espero que você esteja convencido a se manter fiel até o fim, porque o nosso Deus, ele é fiel até o fim com a gente merecendo ou não. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!